Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido pela Televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Você também pode assistir pelo site santamaria.tv.br e pelas redes sociais da Televisão Santa Maria e do programa Lígia Marques. Este programa é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de ler uma citação de Irã Nunes, artista plástico e professor. Ele não é apenas mais um pintor, é sim um constante lutador contra a estagnação das ideias e das pré-concepções. Sua pintura é propositalmente provocante. A arte é o homem e suas ideias. Apresento a vocês Ian Ziegler, artista visual. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Lígia. Boa noite para ti, boa noite para todos que estão nos assistindo. É um prazer, antes de mais nada, Obrigada. Satisfação de estar participando desse teu programa maravilhoso. Obrigada. Ian, em seu currículo artístico, muito belo, por sinal, eu adorei. Eu nunca tinha visto um currículo tão bonito de um artista. Parabéns. Muito obrigado. Você poderia ensinar os artistas. Você poderia ensinar os artistas a fazer um currículo tão bonito, organizado, muito legal. Você escreve sobre liberdade e a importância da liberdade no ato da criação e da expressão artística. Na apresentação do currículo dele, ele se apresenta assim. Fala para nós o que é liberdade para Ian Ziegler. Olha, Lígia, eu poderia dizer que a liberdade é o privilégio que nós temos de poder apresentar aquilo que está dentro de nós através de uma arte livre, sem parâmetros tolhedores. Entendeu? Eu acho que se não tivermos uma liberdade plena, absoluta e restrita, jamais vamos considerar colocar para fora aquilo que verdadeiramente está dentro de nós. E quando eu falo em parâmetros tolhedores, eu não estou falando tão somente daquilo que vamos voltar lá para a Idade Antiga, né? Lá para o Egito com a sua lei da frontalidade, né? Sim. Nem estou falando isso aí, claro, isso é um... Para a época tudo bem esse respeito, hoje não seria possível. Eu estou falando nessas, como é que eu vou te dizer, o que existe, que não está escrito, sabe? Das pessoas muitas vezes querendo julgar a tua arte, dizer isso aqui é arte, isso aqui não é arte. Olha, quem é por mais conhecimento que esteja que tenha nessa área, que possa dizer que aquilo que eu estou fazendo é arte ou não, se aquilo é uma expressão tão íntima minha. Ela está além, está fora do alcance de qualquer pessoa, por mais conhecimento que essa pessoa tenha na arte. Eu arriscaria dizer que, então, segundo isso que tu está falando, que a arte é aquela pura, original. Sim, pura, viva, original, viva. Única. Exatamente. Não é aquela que se copia. Não, bem isso mesmo, tem que ter a originalidade. Claro, se não tiver originalidade, já está copiando, já está deixando de fazer arte, está fazendo um copismo, está fazendo qualquer outra coisa, tu não está fazendo arte. No momento que tu tira originalmente de dentro de ti aquela tua expressão artística e coloca para o mundo aquilo ali, tu não pode ser tolhido da forma como tu vai colocar. A forma é apenas
A forma, É. o conteúdo é que interessa. Por isso que eu gosto muito da arte contemporânea, forma já sabe? é um resultado, Por isso que eu gosto né? muito da arte contemporânea, É. que dá essa liberdade plena de tu te expressar da forma que tu achar melhor, sem ter aquele julgamento, sabe? Aquela coisa, isso aí é arte, que não é, não, isso aqui não E pode, um aquilo pode. professor que ensina arte também deve ter esse conceito de liberdade muito presente para não tolher o aluno, né? Sim, ele deverá ter. Não sei se todos Nem têm, sempre tem, mas eu estou dizendo do que meu ponto de vista, é ele deverá muito ter importante. justamente para deixar o aluno livre para ser ele mesmo. Porque o ato de criação, ele não é condicionado, não existe condicionado, Não existe. ele é livre. É Então, livre. por isso o Ian fala Bem, isso sobre aí mesmo. liberdade, Então, né? tem que ter essa liberdade de expressar o que está dentro de ti. isso. Eu gostaria de fazer uma outra citação do artista plástico e professor Juan Amoretti, já esteve aqui no programa, onde ele diz: o excelente resultado que alcança Ian Ziegler em seus trabalhos se deve à seriedade com que encara a profissão de artista plástico, sendo fiel ao seu conceito surrealista, saindo do plano para as formas tridimensionais. Ian, explica para o nosso público esse conceito de surrealismo, esse conceito de plano e de formas tridimensionais, como há pouco você citou o plano, a frontalidade dos egípcios. Dos egípcios. Eu não aquela entendo arte- como é que eles não aquela enxergavam, arte mas chapadinha, né? Planinha. Explica pro nosso público. O Amoretti conseguiu detectar no meu trabalho aí toda essa influência surrealista. Eu sempre gostei muito do surrealismo, sabe? Eu acho que o surrealismo, né, surgido na Europa em 1924, me parece, né, com o Manifesto Surrealista do André Breton, né? No pós-guerra, justamente naquela época que a realidade estava matando tanta gente, a realidade era tão má, né? Tinha que alguém dizer, né, olha, nós estamos além da sua, acima, né? Estamos além da realidade, eu posso criar aquilo que eu imagino. Por isso que essa liberdade que eu te falo. Eu encontrei no surrealismo, eu posso criar o que eu estou imaginando. Eu não tenho compromisso com a realidade, eu posso juntar duas coisas que na realidade seria absurdo, mas para mim não é. Entendeu? Entendi. Então eu sempre gostei muito disso aí, desse surrealismo. E nas minhas obras, quando eu fazia somente a pintura, eu explorei bastante o surrealismo, né? Eu trabalhei bastante com imagens surrealistas, assim, né? Com a temática, né? Com a escola, vamos dizer assim, né? Que eu gostava disso aí. Aí depois o que acontece? Eu comecei a trabalhar com objetos, aplicar nessas telas objetos, né? Aí que eu saí do plano, né, e fui para a tridimensionalidade que o Amoretti falou. Sim. Entendeu? Imaginei. Mas sempre com essa tendência desse lado onírico do surrealismo, né? Ele tem um lado assim onírico, né? Sim. Então teria justamente esse lado sempre nos arranjos dos objetos, vamos dizer assim. Sim. E cada vez eu fui saindo mais dos dois planos, desci da parede, pulei para o chão, como se diz, para a mesa. Hoje eu faço a maioria das minhas obras, são obras para serem expostas em cubos ou no chão, e tem em paredes também, mas todas sempre tridimensionais, né? Bacana. A gente vai, durante o programa, mostrando essas imagens. Antes eu gostaria de entrar nessa questão aqui. Em 1978 você participou do 2º Salão de Arte Contemporânea no Espaço Cultural FOR, em Tupã-Siretã, Rio Grande do Sul. E estes dois artistas plásticos que eu citei no início do programa foram teus professores no aperfeiçoamento de desenho e pintura em 1988 e 1993. Isso. Fale sobre a sua formação, como é que surge teu interesse pela arte e quais foram suas primeiras obras, o conceito, o estilo, os materiais e talvez se tu quiser mostrar essa do Salão de Arte também, porque é uma caminhada. É uma caminhada, com certeza. É uma evolução. Fica difícil, me pergunta como é que eu tive interesse pelas artes, né? Fica difícil porque desde que eu me lembro por gente, eu sou apaixonado por arte. Desde que eu me lembro por gente, eu desenho e eu pinto, como eu estava até falando antes, né? Eu não sabia nem escrever meu nome e ainda eu já vivia desenhando e pintando. Então fica difícil de dizer quando eu comecei. Então eu fui sempre fazendo isso aí, eu pintava paisagem, pintei muita paisagem, adoro paisagem também, sabe? E com as mais diversas temáticas, o nosso Pampa aqui, essa nossa paisagem do Pampa, assim como paisagens urbanas, sabe? Então, eu pintei muita paisagem.
E só que como eu não tive um ponto inicial assim, se alguém me perguntasse quando tu começou a tua carreira artística, aí eu tenho comigo assim que eu ponho como data a primeira vez que eu mostrei oficialmente o meu trabalho num evento. Que né? foi que essa? Esse salão aí, 1978. de 1978. Então tem que ter alguma coisa para um ponto inicial. Eu não posso dar como ponto inicial a minha data de nascimento. né? Então, o que me resta? Eu tenho que ter alguma coisa que seja o ponto inicial. Então eu digo, não, o ponto inicial da minha carreira vai ser a primeira vez que eu mostrei oficialmente as minhas obras. As pessoas iam lá em casa, viam minhas obras, aquela coisa toda, comentavam, muitos me encomendavam, até eu pintava e vendia, aquela coisa toda. Mas de participar oficialmente de uma mostra, que foi desse salão aí, que teve a minha obra selecionada, foram 3 paisagens que eu enviei para lá, desse salão, e 2 foram selecionadas, a paisagem com os gaúchos, tinha assim os gaúchos, assando churrasco, aquela coisa, sabe? Aquela coisa assim. Sim. Foram as minhas primeiras obras que eu participei. Legal. Aí que foi, sabe, o início de tudo. E aí sempre foi. Então era tela sobre língua, eram tintas a óleo, acrílico. Era tinha, papel também? Tinha papel? Não, nesse aí foi óleo. Aquele tempo pintava bastante óleo, depois Mas eu tu abandonei começou pelo óleo, as primeiras. Comecei pelo óleo. Eu também comecei pelo óleo, depois foi mudando. E até porque daí com o óleo dá mais tempo pra gente retocar, demora mais nada. Então depois vai mudando. Mas maleabilidade nesse sentido. É legal. E aí fui sempre buscando me aperfeiçoar, aquela coisa toda, quando eu fiz os cursos com esses 2 amigos aí, né? Eu fiz a pintura com o professor Irã Nunes, artista plástico também, e depois desenho de observação com o professor e artista Moretti também. Que ele adora, ele adora ensinar esse desenho de observação. Sim, pessoas maravilhosas. Bom, e você participou de várias mostras em grupo e individuais e salões. E teve várias premiações nacionais e internacionais ao longo destes 43 anos, pelo que eu calculei, como artista visual. Qual é a diferença, explicando para o nosso público, entre mostra, exposição e salão? As pessoas têm essa dúvida, às vezes não sabem o que é vernissagem, né? Muitas pessoas me perguntam. E se o artista deve ter algum cuidado, por exemplo, na seleção dos eventos que ele vai enviar o trabalho, como tu participa, né? Se há uma seleção, se há um edital, como é que se os artistas são convidados, como é que acontece? Existem as mais variadas formas aí, né? Quanto à diferença entre exposição e mostra, assim, eu sinceramente nunca busquei muito essa diferença, assim, acho que a maioria até dos colegas tem como sendo meio que semelhantes, assim, né? Acho que sim. Eu tenho comigo, assim, mais assim, que a exposição seria para tu mostrar teus trabalhos, né, que tu faz. E mostra seria a primeira vez que tu vai mostrar aquele lote de trabalhos, entendeu? Aí, os inéditos? Os inéditos. Eu tenho comigo assim, eu não estou dizendo que seja isso. Pode ser. Não, porque na verdade eu nunca pensei muito, sabe, sobre isso, eu não busquei se tem muita diferença, porque até mesmo muitas vezes você usa como sinônimo, né? Uma exposição, uma mostra, aquela coisa toda. Mas se lá no fundo tem comigo, seria essa aí a Pode diferença. ser também que tem uma diferença em relação a porte, né? E os salões? Bom, os salões aí já é uma organização, né? Porque essas exposições é individual, tu mesmo organiza, tu faz, né? Com curadoria ou não. Ou tu participa de uma coletiva, que são vários que se reúnem para fazer uma exposição, né? Já o salão já é feito, aberto edital, tu manda as obras são selecionadas se vão participar ou não, e elas sendo selecionadas depois tem premiações, geralmente, né? Tem premiações depois, já é uma vibe totalmente diferente. Entendi. Entendeu? E fala então para nós sobre essas premiações internacionais que o Ian teve na Itália, na Espanha, em Portugal. O que é então essa mostra internacional que se chama Art Meeting, que acontece em vários países, pelo que eu vi, e a mostra internacional Art to the World. Todas essas que ele participou renderam prêmios, né? Medalha de bronze em Roma, 2018 na Itália, medalha de prata em Portugal, 2016 e 2018, e medalha de prata na Espanha em 2017. Quais foram as obras vencedoras? Nem todas aí que eu participei eu ganhei, não, que me deram se fosse, né? Mas essas apenas, que eu citei, isso sim, algumas de todas que eu participei, dessas aí eu consegui medalha, né? São 2 formatos diferentes de mostra internacional. Essa meeting aí é bem como, seria um encontro mesmo, né?
de artistas, Vários de arte que tu artistas. mostra, né? Agora, já a arte para o mundo, esse aí, Sim, né? Art to the World. Do ouro para o mundo, isso aí já é mais de vanguarda, uma coisa assim, sabe, o que está sendo feito hoje para mostrar agora para o mundo como é o que está sendo feito, sabe? Ai, que bacana. Seria mais assim por essa visão, por esse ângulo aí seria, né? E essas mostras são divulgadas e aí qualquer artista que quiser pode participar, tem que pagar? Sim, não, tu paga apenas o envio das obras, né? E o trabalho lá da porque da tem equipe, que mas mandar a obra. Tem que mandar, né? Mesmo que não tenha sido selecionado ainda, porque hoje virtualmente já facilitou um pouco, mas tem que mandar, né? Mas tem que enviar a obra, tudo isso aí tem custo, né? Então seria mais ou menos só nesse sentido, assim, né? Sim, eu já participei de um que teve que mandar e às vezes, né, tem que ter todo um critério, até da alfândega. Da alfândega, e depois, se não deu, manda de volta, aquela coisa toda. A obra vai, depois a obra volta. Tá bem, nós vamos fazer um rápido intervalo Okay. e voltamos logo, continuaremos conversando com o artista visual Ian Ziegler. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET, e hoje nós recebemos o artista visual Ian Ziegler. Ian, eu gostaria de abrir esse bloco com uma citação de Heloísa de Aquino Azevedo. Ela é comissária de arte e produtora artística europeia e escreveu o seguinte sobre os trabalhos de Ian. Os trabalhos de Ian Ziegler aguçam a reflexão do passado numa vestimenta artística contemporânea. Nos remetem a uma viagem conceitual e ressuscitam a memória em composições e em formas harmônicas entre suportes e temas. Ian, eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que são esses suportes e temas. E como você foi trabalhando com estes dois elementos na sua busca por uma modalidade expressiva e dê exemplos dos resultados que você alcançou descrevendo algumas obras. Sim. Inicialmente, quando eu estava falando, eu pintava paisagem direto, era a telinha ali, a tela, pintava a paisagem tudo direitinho ali, né? A primeira vez que eu comecei a me rebelar contra os parâmetros tolhedores do suporte, né, que chegava no final da tela ali, tu tinha que parar a tua obra ali, né? Aí o que acontece? Eu comecei a não pintar mais em tela e sim sobre eucatex, né? Pintar sobre eucatex, eu forrava o eucatex com algodão, tecido de algodão cru, né? Por quê? Porque daí eu podia, nas minhas pinturas, fazer ela sair daquela linha que terminava a tela, entendeu? Aí com o eucatex eu recortava a imagem que saía, alguns detalhes que saíam daquela linha, e aí eu já comecei, nós falávamos no início, né, a me rebelar contra essas coisas que estavam me tolhendo. Aquilo me tolhia, aquele final da tela, sabe? Então, eu continuava, a obra estava ali, a tela estava ali, mas a minha obra continuava na parede, entendeu? Entendi. Então, começou aí. Mas, mesmo assim, era a obra plana, né? Não era tridimensional, era bidimensional ainda, né? Não só tinha altura e largura, não tinha profundidade. A profundidade apenas dava
na perspectiva, na diferença de cores, que a gente sabe como é que a gente faz para dar profundidade daí, né? Sim. Aí o que acontece? Depois dessa fase aí, eu entrei naquela fase de começar a botar objetos. Começou a me chamar a atenção, porque as coisas começam a despertar, me chamar a atenção, assim, né? E aquilo começa a me incomodar, mas isso aqui tem que dar arte, isso aqui tem que dar arte, sabe? Aí comecei a colocar na tela certos objetos e comecei a ganhar tridimensionalidade na tela. Entendeu? Aí começou essa história da tridimensionalidade. Até que daqui a pouco, o que eu falei antes, saltei para o chão. Larguei da parede, saltei para o chão e aí foi sempre a tridimensionalidade nesse sentido. Interessante. Eu ganhei um presente hoje aqui do Ian. E então essa obra aqui, nós poderíamos dizer que ela é ainda bidimensional ou já é tridimensional? Não, já é tri, né? Porque ela já tem esses objetos porque colocados ela tem o aqui. relevo, né? Isso. E isso aqui foi na fase que, às vezes até eu ainda faço alguma coisa, que eu comecei a trabalhar com material de demolição, né? Porque eu sempre busquei a sustentabilidade em minhas obras, sempre busquei trabalhar com esses objetos, nunca objetos novos, né? Ou raramente, sempre objetos descartados de uso, que eu pego e aproveito para transformar eles em arte. Aí começou a me chamar a atenção, como eu falei, tinha algumas coisas que começam a me chamar a atenção, né? Essas janelas de demolição. Sim. Porque se eu pego uma tela plana, ela aceita ali o que eu colocar. Ela está passiva ali. Já a janela não, ela se impõe pela forma que ela tem. E eu tenho que respeitar essa forma dela e assim mesmo fazer minha arte. Então, quer dizer, o desafio é maior. Eu comecei, não, eu vou assumir esse desafio. Porque tu não pode fugir das ordens estéticas. Das ordens estéticas da janela, né? Então, eu comecei a aplicar objetos em consonância com o objeto que era a janela, né? Que era o suporte, né? Que a janela, no caso, era o suporte. E também trabalhando as cores nesse sentido, aproveitando muitas vezes as cores que já existiam na janela, como nesse caso aqui. Essa janela aqui já era pintada, já tinha sido pintada, eu só removi partes da pintura, aquela coisa toda. E o que eu coloquei, eu segui a mesma tonalidade cromática, né? Entendi. A mesma sintonia cromática para dar um composê final para a obra. Sim, porque além da harmonia estética ou das ordens estéticas da janela, depois a obra ganha a sua harmonia estética. Sim, ela ganha a sua harmonia estética e a proporção. E isso para transmitir aquela mensagem que eu quero transmitir com ela. Isso. Dar o recado que eu quero dar com ela. Né? Legal. Essa aqui, por exemplo, é a história não escrita do tempo. Né? Nós temos pendurado aqui uma caneta, né? Não sei se a pessoa consegue ver, está longe, e aqui nós temos um relógio. Né? Então, e o demais, por que está em branco? Porque a história não é escrita do tempo. Né? E a janela, porque é através da janela que a gente enxerga lá fora. É através da janela que a gente enxerga o longe, enxerga na profundidade. Legal. Entendeu? Parabéns. Aí tem a conotação da coisa. Muito obrigada pelo presente. Lindíssimo. E agora eu queria falar sobre... recentemente tu fez uma mostra individual no Museu de Arte de Santa Maria, no MASME. Como é que foi essa experiência, a experiência dessa exposição presencial e online, né? Imagino que tenha acontecido. E que obras que tu selecionou para expor, se pudermos mostrar. E se você produziu especialmente para essa mostra. Como é? Muito bem. Experiência? Quanto à tua primeira pergunta, a experiência foi maravilhosa, sabe? Esteve acima das minhas expectativas, porque eu não imaginei que uma abertura online fosse ter um alcance como teve. Foi um alcance muito maior que se fosse uma abertura presencial. Porque no dia da abertura, estava naquela época da bandeira preta, não podia estar ninguém. Então só estávamos nós ali, né? Foi não em mais março. Ninguém. Depois que foi aberta ao público também, daí teve bastante visitação, tá lá o caderninho cheio de assinaturas lá também das pessoas que participaram. Né? Essa obra, para essa mostra aí, não fui eu que escolhi, perguntou os critérios que eu escolho, né? Teve uma curadora. Foi o curador, foi o Márcio. O Márcio Flores fez um excelente, como sempre, né, nas curadorias dele, ele tem uma visão assim espetacular a respeito da mostra como um todo, sabe? Tem uma expografia maravilhosa, assim. Vou dizer para ele, olha, as obras são minhas.
mas a exposição é tua. Claro, né? mas é Aí, importante essa visão do curador. Maravilhosa, eu chegava assim, eu via aquelas minhas Muito obras legal. expostas ali, que ele tinha colocado daquela forma, eu digo, puxa vida, eu jamais teria colocado minha obra dessa forma aqui, sabe? Olha só como ficou maravilhoso, eu não teria, sabe, tido a sensação que essa obra colocada dessa forma ficaria... Sim, entendeu? é uma soma. Então ficou uma exposição maravilhosa, com o trabalho do Márcio ali, ficou excelente, excelente. O espaço maravilhoso do museu ali também, né? Tudo. E tu preparou as obras especialmente para esse momento? Não, eram obras que eu já tinha produzido durante a pandemia. Sim. Obras durante a pandemia, fui produzindo. Aí eu falei daí pro Márcio, olha, a minha última exposição individual que tinha sido feita em comemoração aos meus 40 anos, que foi em 2019, que é os 40 anos de 2018, mas eu já fiz, já é 2019. Eu digo, até a obra exposta na exposição de 2019, dos meus 40 anos de arte, dali para frente eu disponibilizo todas para ti. Tá. Daí disponibilizei, ele analisou lá tudo, selecionou 61 obras, aí foi 61 obras que foi a exposição aquela ali. Legal. Maravilhoso, foi acima da expectativa. Bom, nós temos que nos encaminhar para o final do programa. Tu tem, as suas obras integram acervos em outros estados, inclusive em Criciúma, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Santa Maria, Santa Cruz do Sul. Essas obras foram adquiridas ou foram doadas e as pessoas podem visitar também? Sim, essas obras aí, cada uma tem a sua história de como que ficou nesses locais, né? Por exemplo, de Santa Catarina, em Criciúma, abriu um edital na Universidade do Extremo Sul Catarinense. Né? Eu me inscrevi nesse edital e as minhas obras foram selecionadas para uma exposição individual lá na universidade. E daí, para fazer a exposição, o artista deixaria uma obra. Aí eles gostaram tanto das minhas obras que eles acabaram comprando para o acervo uma outra obra, ficaram duas lá. Né? Então, cada local tem a sua história, né? Os seus motivos por que as obras ficaram lá. É verdade. Você vê como exemplo, do Rio de Janeiro, por exemplo, do Rio de Janeiro foi um prêmio que eu recebi lá também no salão que a obra ficava. Então por isso que está essa obra do Rio de Janeiro. São critérios de cada edital, tem um edital, e também em relação à tua atuação nesses temas que envolvem a cultura na cidade de Santa Maria, você já foi você é sócio fundador da Associação dos Artistas Plásticos Santa Maria, em 1992, e também já foi presidente dessa mesma associação na gestão de 2014 e 2016. E hoje sou tesoureiro. E hoje é o tesoureiro. Conta para nós essas experiências e quais os anseios dessa associação. Quanto à minha pessoa, a experiência é maravilhosa. Imagina conviver com os colegas, amigos, artistas, tudo, né? Todo mundo na mesma vibe aí, trocando experiência, trocando conhecimento. Isso aí é inegável, é maravilhoso, né? Agora, quanto à associação, sim, a nossa associação desde 92, ela vem lutando, congregando os artistas, né? Os colegas aqui de Santa Maria. Mas assim como até agora a gente está sempre naquela luta para ver se consegue um lugar que seja a nossa sede, um lugar que a gente possa guardar nosso acervo, fazer as nossas reuniões, né? Então, a até associação agora, tem acervos também de artistas. Tem o acervo da associação, tem uma obra minha lá também, que está nesse acervo da associação, né, que como está em Santa Maria, está só Santa Maria. Sim. Então, eu me associei no ano passado, mas entrou a pandemia, né? Então, o ano passado na pandemia ficou tudo parado, inclusive não cobramos nem mensalidade, nem nada, né? Esse ano que a coisa está engrenando novamente, agora que vai começar a engrenar daqui para frente. Isso, então para nós encerrarmos o programa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, né? Porque toda obra de arte emite um recado, uma mensagem, seja na música, na poesia, na escultura. Então eu gostaria que tu dissesse o que é a arte de fazer o belo para Ian Ziegler, né? Comemorando 2 anos de programa, eu faço às vezes essa pergunta para alguns convidados. E qual a mensagem que você deixaria hoje aqui para a gente encerrar o programa? Pois olha, Lígia, em primeiro lugar, assim, belo é uma coisa muito relativa, né? Como já diria Einstein, tudo no universo é relativo, né? Então, o que é belo para mim pode não ser belo para ti, segundo teus parâmetros de analisar o belo, né? Sim. Mas eu penso assim, que quanto à minha obra, se as pessoas entenderam na minha obra, que veio o conjunto da minha obra e entende nela que as pessoas podem ser melhores com as outras, podem ser mais humanas, podem cuidar mais da natureza,
né? E tenha aquela certeza de que nós somos eternos e nós continuamos sempre, mesmo depois que morremos, terei feito belo. Sim, Terei feito belo. Se as pessoas entenderam isso, eu terei feito belo. Bacana. Obrigada pela tua participação no programa. Eu é que agradeço o privilégio de participar do teu programa. Bem-vindo sempre. Obrigado. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. E você também pode assistir nas páginas sociais do Facebook, Instagram e YouTube. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa. Se você quer ser um apoiador cultural, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Lembrando que essa echarpe que eu estou usando, pintada por mim, estão disponíveis e todos os materiais e obras que vocês veem no cenário estão disponíveis na minha loja virtual ligiamarques.com.br. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.